Hoje é a sexta mensagem e a penúltima mensagem, vão ter 7. A semana que vem vai ser a última mensagem da série O Legado de Moisés. E o tema de hoje é a presença. Eu acho que eu escrevi ali no slide, vocês vão ver daqui a pouco, mas quando você ouve esse termo, a presença, o que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa a presença? Alguém quer arriscar falar? A Isabela ficou com vergonha, agora não vai falar mais. Pode falar, viu? Não tem problema não. Mas são grandes as chances de você já ter ouvido falar sobre a presença. Hoje existe uma modinha no mundo cristão, é a presença, vamos buscar a presença. A gente tem que fazer isso para buscar a presença. E muitas vezes a gente ouve as pessoas se referindo à presença dessa forma e a gente acaba assumindo isso como verdade, fala, eu também quero isso para a minha vida, eu também quero buscar isso. E não existe nada errado em buscar a presença de Deus, vocês vão ver que isso é importante, a gente precisa fazer isso. Mas eu tenho para mim que hoje as pessoas têm experimentado menos do que poderiam, por conta desse conceito da presença que elas compreendem como sendo isso, né? Então eu digo que esse conceito tem sido banalizado no meio cristão, né? Algumas pessoas acreditam que a presença de Deus é quando a gente está no culto e a gente sente alguma coisa diferente. Então é um louvor que faz a gente chorar, é um momento onde o pelinho do braço se arrepia, é um momento onde a gente entende que só poderia ter acontecido isso se Deus estivesse ali no meio. E realmente essas coisas acontecem muitas vezes quando a presença de Deus se manifesta. Só que ao longo do tempo, muitas igrejas têm se adaptado e elas têm transformado a experiência do culto numa experiência que simula a presença de Deus. E muitas vezes você vai sentir o arrepio porque o som que está tocando no ambiente, o jogo de iluminação que está sendo feito, a fumacinha, todas as coisas estão sendo preparadas para que você sinta essa sensação de que Deus está presente. Só que talvez Deus não esteja presente e só um movimento artificial foi criado para que isso aconteça. Mas o maior problema desse entendimento sobre a presença é que tudo aquilo que a pessoa entende como a presença é algo que é para ela. Eu vou naquele lugar porque ali eu vou sentir a presença de Deus. É sobre ela. Eu vou lá porque lá é bom, lá eu sinto a presença de Deus. Ela está buscando algo para ela. Eu vou fazer esse ritual, eu vou fazer isso porque ali eu vou sentir a presença de Deus. Mas ela está fazendo isso para ela, porque sentir a presença de Deus é bom. Mas essa busca pela presença de Deus não deveria ser sobre nós, não deveria ser sobre atender um desejo do nosso coração, não deveria ser sobre satisfazer uma vontade nossa, ou fazer com que nós venhamos a nos sentir bem. Essa experiência deveria ser sobre quem Jesus é para nós. E sobre o que Ele fez. E sobre quanto nós queremos estar perto dEle. E não sobre aquilo que nós sentimos. O texto de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 33. A gente vai ler do 7 ao 11. E ao longo da ministração eu vou lendo alguns outros versículos desse mesmo capítulo. O capítulo 33. Hoje eu gostei, estou escutando barulhinho de Bíblia. Posso ler? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém?
Um texto simples que muitas vezes a gente passa por ele batido, que a gente gosta de ver as coisas mais importantes da Bíblia. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais nele, eu queria acrescentar para vocês que o capítulo 33 do livro de Êxodo provavelmente é o responsável pela minha admiração pelo personagem de Moisés. Porque é no capítulo 33, onde depois de Moisés ter passado por tudo aquilo, depois de ter feito todos aqueles milagres, depois de ter tirado o povo e estar ouvindo aquele povo murmurando e acontecendo tanta coisa, Moisés ter pedido para Deus tirar a vida dele, que ele já não aguentava mais. É no capítulo 33 que o caráter e o coração de Moisés é revelado para todos nós. E vocês vão entender isso ao longo do tempo. Mas talvez seja um pouco de presunção da minha parte, mas é exatamente aqui onde o personagem de Moisés, o coração dele conecta com o meu. A forma como ele trata e como ele valoriza a presença de Deus na vida dele, a forma como ele trata isso como uma coisa importante, talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção em Moisés e o que mudou a minha vida. E eu falo que mudou a minha vida, mudou não só a minha vida, mas a minha história, minha trajetória como cristão, como líder, como pastor, como o que vocês pensaram. E o meu desejo hoje é que vocês saiam daqui, talvez com o mesmo coração de Moisés, talvez com o mesmo coração que eu tenho, de buscar a presença de Deus, não porque ela pode trazer algo para vocês, mas porque ela é a coisa mais importante que vocês poderiam receber do nosso Senhor. O trecho que a gente leu fala sobre Moisés ir até uma tenda, que a gente chama de tenda do encontro, né? A Bíblia diz que ele costumava montar fora do acampamento. Costumava quer dizer o seguinte, ele fazia com frequência, ele fazia repetidamente, fazia parte dos hábitos de Moisés, montar essa tenda fora do acampamento. E essa tenda era chamada tenda do encontro. Naquele momento era a tenda do encontro, futuramente essa tenda do encontro evoluiu para o tabernáculo e depois do tabernáculo evoluiu para o templo, que vocês conhecem, teve o primeiro templo, o segundo templo, mas era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Entenda que naquele momento onde Moisés ia até aquela tenda, Jesus não havia morrido na cruz. Poucas pessoas no Antigo Testamento recebiam o Espírito Santo, e Moisés era uma delas, que tinha acesso ao Pai através do Espírito que habitava nele. E Moisés tinha esse espaço separado, um lugar especial onde ele ia fora da aldeia, fora de onde eles estavam, para que ele pudesse ter um encontro com o Senhor. Aquele local era sagrado, era separado. Moisés tinha a sua rotina de ir até aquele lugar para que ele pudesse se relacionar com Deus, para que ele pudesse falar com Deus, para que ele pudesse ouvir Deus falar. E todas as pessoas ao redor, todo o povo que convivia com ele, sabia que quando ele ia para lá, Deus ia se manifestar e falar com ele. Então muitas vezes o povo precisava falar com Deus, eles esperavam Moisés ir até aquela tenda e pediam para que Moisés fosse o intercessor dele. Moisés, tem esse problema aqui, você pode perguntar para Deus o que ele acha? E Moisés levava as dúvidas, as petições do povo até Deus, e depois trazia uma resposta para o povo. Essa era a rotina de Moisés como líder, a rotina de Moisés como alguém que tinha um relacionamento com Deus que as outras pessoas não tinham. Mas existia muito respeito da parte das pessoas, ninguém duvidava que Deus estava ali. As pessoas adoravam a Deus das suas próprias tendas só por saber que Deus estava lá. E elas viam aquela coluna, aquela nuvem naquele lugar. Agora a gente sabe que Deus falava com Moisés face a face. A Bíblia diz isso que a gente acabou de ler e a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, ele tinha intimidade com Deus. E quando Jesus veio e morreu naquela cruz, nós passamos a ter livre acesso ao Pai. E a pergunta que eu faço para vocês é: quantos de fato aqui conversam com Deus face a face, como Moisés falava? Moisés tinha o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E onde está o nosso relacionamento de intimidade com Deus? Onde a gente fala com Ele face a face? Onde a gente fala, onde a gente ouve, onde a gente conhece, onde a gente desenvolve essa intimidade com Deus. Talvez a maioria de nós esteja encaixando Deus na nossa rotina. Olha, eu estou fazendo alguma coisa e eu estou conversando com Deus.
E de fato a gente não está construindo um relacionamento com Deus. A gente está envolvendo Deus no meio da nossa correria, da nossa loucura, dos nossos planos. É como se a gente falasse assim: Senhor, eu estou indo em tal lugar, estou indo buscar meu filho na escola e eu quero que o Senhor vá junto comigo. Então senta aí no banco de trás que a gente está indo. Mas eu que estou no volante, eu que estou dirigindo, eu que decidi o horário, eu que decidi. E aí eu vou falando com ele: ó, estou indo para lá, enquanto estou indo vamos conversando, sabe? Para tentar agilizar as coisas e apressar. E Deus está lá no banco de trás, Jesus está lá no banco de trás, só ouvindo. Eu falei assim: será que esse camarada vai parar um segundo para prestar atenção no que eu estou falando? Essa correria que ele está vendo. Mas é sobre isso que esse tema, a presença, se trata, né? É sobre você preparar um local e um momento para se encontrar com Deus. O encontro onde você vai ter liberdade para falar o que você quiser, para chorar, para se entristecer. Talvez se você tiver sorte, o pelinho do braço vai arrepiar, você vai sentir as mesmas coisas que as pessoas procuram. Mas não é sobre isso. É porque você vai chegar num lugar onde a presença dele vai estar lá. Onde ele vai estar lá. E talvez você não tenha noção da magnitude disso, mas muitas vezes eu penso assim: poxa, Deus podia estar fazendo qualquer outra coisa. E ele parou tudo só para estar aqui comigo. Eu sei que ele não parou tudo, mas eu gosto de pensar assim: ele parou tudo só para estar aqui me ouvindo. Só para estar aqui falando comigo. Você entende como isso é precioso? Você não se sentiria amado por isso? Você não se sentiria feliz se Deus tivesse parado tudo para te ajudar? Andrei, acende ali o escrito fundo. Beleza, obrigado. Você não se sentiria feliz se você soubesse que Deus parou tudo só para te dar atenção? Agora a pergunta que eu faço: será que Deus não se sentiria feliz se você parasse tudo para dar atenção para Ele? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu separei 3 pontos, eu vou tentar ser rápido, sem enrolar muito nos pontos, mas o primeiro ponto é que nós precisamos construir um lugar de encontro com Deus. Moisés tinha a tenda do encontro. E a gente sabe assim, se você, talvez vocês não gostem tanto de Moisés quanto eu, mas Moisés é disparado o maior profeta do Antigo Testamento. Se você perguntar para qualquer judeu, talvez ele seja o maior profeta dos profetas. Mas ele é disparado o maior profeta do Antigo Testamento. Através da vida dele, Deus fez coisas que talvez nós nem sonhamos que seria possível Deus usar a nossa vida para fazer. Vocês viram um pouco disso nas últimas mensagens. Mas ele também é o único que a Bíblia diz que falava com Deus face a face, como um amigo, como a gente leu no texto agora. E apesar de todas essas coisas que ele realizou, apesar de ter conversas com Deus face a face, essa intimidade com Deus, ele tinha um lugar separado na sua rotina para se encontrar com Deus. Se ele tinha, nós também precisamos ter. Se a gente não fez metade do que ele fez, ou 10%, ou 1% do que ele fez, e ainda assim ele tinha na sua rotina um tempo para parar e buscar o Senhor, um lugar específico afastado, um tempo na sua agenda específico separado para isso. Se ele fazia isso, provavelmente a gente precisa fazer também. A Bíblia diz no versículo 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quero que vocês imaginem a cena, nem sei se dá para ver aqui a tendinha. Imagina vocês uma tenda que não tinha nada, e de repente Moisés entra na tenda. E existe uma manifestação sobrenatural de Deus vindo se encontrar com aquele homem, que tinha colocado na sua rotina um momento, um horário simplesmente para dedicar 100% ao Senhor. Talvez você tenha acreditado que é o suficiente você falar com Deus ao longo do seu dia, enquanto você estiver fazendo alguma outra coisa. E eu vou ser sincero, não é errado, não é pecado você falar com Deus enquanto você está fazendo outras coisas, né? Enquanto você limpa a casa, enquanto você dirige, enquanto você, eu dei exemplo, né? Levar o filho na escola, não tem problema você falar com Deus, não é errado isso. Eu também faço isso. O grande erro acontece quando a gente substitui isso pela nossa responsabilidade de separar um tempo para nos encontrarmos com o Senhor.
Eu vou fazer um paralelo que vocês vão entender sobre isso. Quando eu fiz treinamento de vendas, eu aprendi um conceito chamado escuta ativa. Alguém aqui sabe o que é escuta ativa? Já ouviu falar? Ninguém ouviu? Então vai ser divertido. Vocês vão entender porque eu vou dar um exemplo bom para vocês. A escuta ativa, quando você faz um treinamento de vendas, é quando você demonstra para o seu possível cliente que você se importa com ele a ponto de estar prestando atenção no que ele está falando. E talvez vocês vão se encontrar nisso aqui que eu vou falar. Mas você já conversou com uma pessoa onde você está contando algo que é importante para você e você está falando para ela, isso normalmente acontece nos relacionamentos, não vamos brigar por conta disso, só porque eu vou lembrar de alguma coisa recente. Mas você está contando alguma coisa que é importante para você e a pessoa nem sequer olha para você. Ela está fazendo alguma outra coisa enquanto você está falando com ela. Então você está conversando com ela, aquilo é importante para você, ela pega o celular e começa a fazer assim, e você fala assim, essa pessoa não está prestando atenção em mim. E aí você fala para ela assim, olha, você não prestou atenção no que eu falei. E aí eu vou entregar vocês agora. Se vocês fazem isso, vocês vão se pegar. Porque é sempre a mesma resposta. Não, eu prestei atenção no que você falou. E a pessoa volta na mente lá, busca tudo que você falou e repete exatamente o que você falou. Às vezes esquece alguma coisa, mas repete o que você falou. Para provar que de fato ela estava prestando atenção. Só que onde está o problema nisso? Ela não estava prestando atenção. E ela contou uma mentira que ela estava prestando atenção porque ela buscou na memória o que estava sendo falado e ela repetiu. E aí ela passa a acreditar que ela estava prestando atenção. E ela acha que ela está certa, porque como ela repetiu, ela estava prestando atenção. E a outra pessoa continua frustrada, porque ela sabe que ela não está prestando atenção. E o que a gente aprende em vendas sobre escuta ativa, é quando o cliente estiver falando, você olha para ele, você presta atenção nele, você não faz mais nada. Ele precisa saber que aquilo que ele está falando está sendo recebido por você, que você se importa com ele a ponto de parar todas as coisas e dedicar esse tempo só para ele. Talvez vocês já tenham visto ou sentido o quanto é importante quando alguém para de fazer alguma coisa e presta atenção em você. Uma das coisas que eu aprendi a fazer, e às vezes impacta as pessoas, é eu mandar uma mensagem por vídeo para algumas pessoas. Eu paro e gravo um vídeo para aquela pessoa, com o nome dela, falando algo sobre ela, orando por ela. E às vezes as pessoas ficam impactadas por aquilo porque hoje está tão comum, né? A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp para fazer outra coisa e ela realmente não para. E quando você para e grava um vídeo, a pessoa fala, poxa, a pessoa parou, nem que seja por 30 segundos e dedicou esse tempo só para mim. Ela se sente importante por aquilo. Só que eu queria contar nesse exemplo para vocês. Talvez o fato de você estar tratando Deus da forma como você está tratando, de sempre conversar com Deus quando você faz outra coisa, seria semelhante a Deus estar falando com você e você está mexendo no celular e aí Deus fala, você não está prestando atenção em mim? Fala, não, prestei sim, sabe? Deus sabe que você não está prestando 100% da atenção nele. Assim como você sabe que aquela pessoa não estava prestando 100% da atenção em você, ainda que ela tenha repetido. E é por isso que você precisa encaixar um momento na sua rotina, onde você vai literalmente aplicar a escuta ativa naquilo que Deus vai falar para você. Aquele momento com Deus vai ser tão importante na sua vida que você vai deixar o celular em outro lugar. Você fala assim, não preciso de celular, não preciso de nada que me distraia. Você vai para a sua tendinha do encontro, onde quer que seja ela, e fala assim, esse tempo aqui é para o Senhor. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 5 horas, você decide quanto vai ser. Eu arrisco dizer que você vai começar com um pouquinho, mas esse tempo vai ser tão bom, que vai chegar uma hora que você vai ficar horas na presença do Senhor. E era isso que a tenda do encontro era para Moisés. Era um momento onde ele ia para ouvir o Senhor, sem nenhuma distração, sem nenhuma preocupação, sem nada que pudesse roubar aquele tempo, porque aquilo para ele era importante, aquilo era precioso. E eu quero dar 3 exemplos para vocês de coisas que eu entendo que vocês podem aplicar isso em algum momento da vida, mas que exemplificam a diferença entre você se relacionar com Deus fazendo outras coisas ou se dedicar a Deus 100%. A gente não fez aqui em Limeira, mas em São Paulo a gente fazia um encontro com Deus na nossa igreja. A gente era do Ministério de Consolidação, a gente participava do encontro com Deus. E eu sei que muitas pessoas são traumatizadas porque tem igrejas que fazem uns encontros com Deus terríveis por aí. Muitas pessoas falam mal, muitas pessoas
foram feridas por isso, mas o nosso era uma bênção. E muitas vezes eu falo com os pastores, falo assim, se a gente fizesse Limeira, eu queria fazer igual era antigamente, porque para mim o modelo de antigamente era o que funcionava. As ministrações são as mesmas, os pastores são os mesmos, as coisas que a gente faz são as mesmas. Mas aonde está a essência disso? Para mim, o fundamental é que a gente separava aquele final de semana para Deus. A gente ia para um lugar que o celular nem pegava. Então não adianta levar celular, não vai pegar. Chega lá, não tem o que fazer. Chega lá, você não tem distração. Mas você sai da sua casa com um compromisso e fala assim, eu vou sair na sexta-feira e até domingo quando eu voltar, eu estou 100% conectado com Deus e não quero distração nenhuma. E a gente fazia isso, a gente ia. Era um lugar rústico, era um lugar simples, mas era um tempo onde a gente dedicava 100% para Deus. Talvez aquilo, embora chamasse encontro com Deus, representasse essa tenda do encontro. Porque as pessoas iam com o coração disposto a buscar. Não era para perguntar, não era para pedir, mas era para buscar o que Deus tinha para eles. Talvez vocês já tenham feito isso, mas muitas vezes as pessoas falam, vou subir no monte. E o fato de você sair de um lugar e subir no monte, que é um lugar onde você não tem distração, não tem nada, também é um momento onde você vai ir ao encontro do Senhor para que Ele possa falar com você. Você está saindo da sua rotina, você está saindo do seu ambiente, você marcou um encontro com Deus, você está indo para lá. E o terceiro exemplo, se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam. Existe um filme chamado Quarto de Guerra. Quantos aqui já assistiram o filme chamado Quarto de Guerra? Nesse filme Quarto de Guerra, uma senhorinha tem um quartinho na casa dela, pequenininho, onde ela espeta lá os motivos de orações dela. E ela entra naquele quarto e ela ora por tudo aquilo que ela tem que orar. Mas aquele quarto dela, onde ela chama de quarto de guerra, porque ela guerreia batalhas espirituais através da oração, era a tenda do encontro daquela mulher. Era um momento onde ela se desconectava do resto da casa, das coisas que tinha para fazer, e ela separava aquele quartinho, se fechava lá, e era ela e Deus só. E no filme acontecem muitos milagres. Eu não tenho um quarto de guerra na minha casa, eu já tive. Antes da Júlia nascer, o quartinho extra que a gente tinha no apartamento de São Paulo era o meu quarto de guerra. Não tinha o filme ainda, mas era o lugar onde eu orava. Aí depois veio a Júlia, depois veio o Joshua. Aí a vida mudou, a rotina mudou. E agora o meu quarto de guerra foi mudando de lugar, conforme eles foram mudando. Meu quarto de guerra virou a sala. E o horário tem que ser o horário onde está todo mundo dormindo. Então assim, ou é muito cedo ou é muito tarde. Porque aí eu sei que não vai ter interrupção. Eu sei que eu vou ter um tempo com Deus de qualidade, que ninguém vai me interromper. E a coisa é muito legal, assim, eu vou falar que eu recebo muita mensagem no WhatsApp. Se eu tivesse a notificação ligada, eu não fazia nada na vida. Só ficava olhando a notificação. Então, vocês desculpem se vocês mandarem, eu não respondo, aqui está tudo desligado. Mas 5 horas da manhã ou 1 hora da manhã, não chega mensagem nenhuma no WhatsApp. Porque a maioria das pessoas estão dormindo. Então esses normalmente são os meus horários, onde eu vou ter o meu tempo com o Senhor. Você precisa encontrar os seus. Eu queria que vocês guardassem desse primeiro ponto. É que vocês precisam incluir na rotina de vocês um tempo dedicado ao Senhor. Precisam, não é uma coisa que é opcional. Vocês precisam incluir um lugar onde vocês vão ter na sua casa, ou no momento onde está todo mundo dormindo, que nem eu comentei para vocês. Vocês precisam achar isso na rotina de vocês, porque isso vai fazer muita diferença no relacionamento que vocês têm com Deus. Se vocês não tiverem isso, vocês nunca vão crescer espiritualmente. Vocês podem vir aqui no culto, vocês podem ser abençoados, vocês podem sentir o pelinho do braço arrepiar, mas sem dedicar o relacionamento com Deus, sem pagar esse preço, sem colocar isso na rotina de vocês, vocês não vão conseguir crescer. Antes da gente ir para o próximo ponto, tem um desafio para vocês. Comecem hoje. Não tem desculpa. Separa um tempo, acorda mais cedo, dorme mais tarde. Entra na presença do Senhor e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Escuta ativa. O Senhor não vou falar nada. O que o Senhor falar, eu faço. Se o Senhor falar para ler a Bíblia, eu leio. Se o Senhor falar para louvar, eu louvo. Mas é o Senhor que manda hoje. Eu quero te ouvir. Amém? E o segundo ponto é sobre a próxima etapa depois que você inclui isso na sua rotina. É sobre construir um relacionamento íntimo com Deus, ter intimidade com Ele. Nós temos uma necessidade de nos relacionarmos de uma forma íntima com Deus.
e não de uma forma superficial. Isso é uma necessidade nossa, nós precisamos disso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso no culto, eu fiquei pensando se eu ia ser repetitivo, mas isso é importante. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus e ele tem que ser íntimo, ele não pode ser superficial. Eu não posso falar que eu conheço Deus se eu não ouço ele falar todo dia, se eu não tenho um momento com ele. Eu não posso falar que eu conheço ele. Mas muitas vezes a gente se contenta com isso. Se o que a gente falou no primeiro ponto agora não fizer parte da sua rotina, da sua vida, você não vai ter intimidade com Deus. Não adianta nem te aprofundar nisso daqui, porque não vai existir intimidade com Deus. Para que haja intimidade com Deus, você precisa se dedicar, você precisa investir o seu tempo, você precisa construir um relacionamento com Ele. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender. Imagina um relacionamento amoroso. Quem é casado, quem namora vai entender. A primeira vez que vocês se viram, vocês vão fazer um paralelo aqui. Mas imagina que duas pessoas se viram pela primeira vez e surgiu aquele amor à primeira vista. Né? Então, o amor à primeira vista está resolvido, já estão se amando, já está tudo certo. Quanto aquelas pessoas que tiveram amor à primeira vista conhecem uma da outra? Praticamente nada. Elas conhecem aquilo que elas conseguem ver, o que elas ouviram da primeira experiência. Mas será que aquilo é o suficiente para que eles se casem e tenham um relacionamento para toda a vida? Provavelmente não. Tem gente que faz isso, né? O amor à primeira vista vai lá e casa e depois descobre o que deu. Mas a gente entende que não é o suficiente, as pessoas não se conhecem ainda. Agora eu sei que todo mundo usa o WhatsApp aqui, vamos exemplificar com o WhatsApp. Imagina que essas duas pessoas que tiveram amor à primeira vista, elas passam a se relacionar por WhatsApp, mas elas nunca têm não tem nenhum momento onde elas passam um tempo de qualidade juntas. Elas estão sempre mandando WhatsApp para outra pessoa. Olha não sei o que, mas elas estão sempre falando e nunca ouvindo os áudios da outra pessoa. Elas estão falando, elas estão pedindo, elas estão falando o que elas estão pensando, estão falando o que elas estão sentindo, mas elas nunca de fato ouvem o que a outra pessoa está falando. Vão passar meses, vão passar anos e eles não se conhecem. Talvez a minha comparação seja exagerada, né? Ninguém que está apaixonado faria isso, né? De não ouvir outra pessoa. As pessoas sentem necessidade de ouvir a voz da outra pessoa. Mas é exatamente isso sobre o nosso relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, você tem a necessidade de ouvir Deus falar. Se você não ouve Deus falar, tem alguma coisa errada. Se você não tem a necessidade, se você acorda e passa o seu dia e está tudo bem se Deus não falou com você, tem alguma coisa errada e você precisa mudar isso. No versículo 11 a gente vê como era o relacionamento de Deus com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Eu gosto que a Bíblia compara o relacionamento de Moisés com Deus com uma amizade. Pensa agora na pessoa que você mais gosta de passar tempo na sua vida. Seu melhor amigo, sua melhor amiga, aquela pessoa que mais você passa tempo com ela. Provavelmente vocês têm muita coisa em comum. Provavelmente vocês gostam de conversar, de falar sobre as coisas que vocês gostam. E isso foi gerando intimidade entre vocês. Foi gerando... A intimidade vem de conhecer mais a outra pessoa. E aí você descobre que aquela pessoa é cada vez mais parecida, ou que ela tem coisas que te interessam, que te agradam, que te agregam. E você vai querendo aprofundar isso. Por que você gosta desse seu melhor amigo, da sua melhor amiga? Porque o tempo junto com ele é um tempo de qualidade. É um tempo onde não importa se a pessoa vai te dar uma bronca, você ainda fica feliz, porque fala, poxa, essa pessoa se importa comigo, eu gosto dela. Esse é o tipo de relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Porque a gente acha que a gente conhece a nossa vida, a gente acha que a gente conhece o que é certo. Mas quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente descobre que a gente conhece muito pouco sobre Ele. E quando a gente começa a ser confrontado com as verdades que Deus traz para a gente nesse tempo de intimidade, é onde o nosso caráter é transformado, onde os nossos pensamentos são mudados, é onde a nossa vida é transformada. Se você não desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, você nunca vai conseguir demonstrar para pessoas o fruto do Espírito, aquilo, uma vida transformada. Porque sozinho você não consegue. Você consegue
demonstrar algo superficial, você consegue dizer para as pessoas que você ama a Deus, você consegue dizer para as pessoas que você serve a Deus, o que quer que você queira dizer, mas as pessoas vão saber verdadeiramente aqueles que têm um relacionamento com Deus ou não. Só que esse relacionamento precisa ser algo que você deseja mais do que tudo. Deveria ser uma prioridade na sua vida, deveria ser algo que você não consegue chegar ao final do dia sem isso. E o terceiro ponto fala sobre uma vida dependente de Deus. Talvez alguns aqui não vão nem compreender o que eu vou dizer a seguir. Mas existe uma diferença absurda entre os cristãos que vivem os dois primeiros pontos que a gente falou e os que não vivem. Eu estava pensando enquanto eu preparava esse ponto que eu e a Fernanda abrimos a nossa primeira célula em 2007, há 17 anos atrás. E eu confesso que eu cheguei a pensar quantas pessoas passaram pela nossa vida desde então. Pessoas que a gente cuidou, pessoas que a gente aconselhou, que a gente ensinou, ministrou. Não sei quantas foram, mas perdi as contas. Às vezes eu vou para a sede e eu encontro gente que se converteu na minha célula que eu nem lembrava mais. E a pessoa fala, olha, graças a Deus me converti na sua célula e estou aqui até hoje. Eu fico feliz, eu choro com essas pessoas porque eu não lembrava delas. Às vezes pessoas que passaram, ficaram 1 ou 2 meses, mas que foram impactadas e transformadas pelo nosso ministério que estava bem no comecinho naquela época. Mas a gente, depois de tantas pessoas, muitas vezes a gente consegue conversar com a pessoa e a gente sabe se a pessoa tem um relacionamento com Deus ou não. É impressionante, muitas vezes a gente sabe se a pessoa está mentindo ou não. E às vezes a gente até fala assim, poxa, não, eu devo estar errado, deixa a pessoa tão boazinha, deixa eu acreditar nela. E essas são as pessoas que mais frustram a gente. Porque a gente cria expectativas, a gente sabe, a gente conhece, mas a gente cria expectativa e a gente acaba se frustrando porque a gente não acreditou naquilo que a gente já sabia desde o começo. E por incrível que pareça, nunca acontece ao contrário, de alguém surpreender positivamente a gente. Fala assim, nossa, estava errado, essa pessoa era uma benção e eu achei errado. Mas parece que quando a gente vai convivendo com pessoas, os padrões são sempre os mesmos. Porque os pecados são os mesmos, os demônios são os mesmos. A vida das pessoas normalmente são parecidas. E a gente entende que o nosso papel é ensinar as pessoas o caminho que elas têm que seguir. Mas infelizmente a gente não pode caminhar por elas. Se pudesse eu faria. Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu no nosso lugar. Mas a gente não tem como morrer pelas pessoas. Jesus fez isso por nós. Existe um caminho que vocês precisam seguir. Eu não posso calçar o sapato de vocês e falar assim, agora eu vou caminhar pelo Daniel. Vai ser uma bênção a vida dele, porque eu estou com o sapato dele, eu vou abençoar. Ele vai ter que caminhar os seus próprios passos. O que eu posso fazer é mostrar o caminho. Eu posso ser um exemplo, falar, Daniel, eu sigo por esse caminho, você deveria seguir por aqui. Mas a decisão e o caminhar é dele. E Jesus disse que nós conheceríamos pelos frutos. Talvez seja por isso que a gente identifica as pessoas. Pelos frutos. Todas as pessoas que de fato priorizam e têm um relacionamento com Deus, que são os 2 primeiros pontos, elas demonstram na sua vida o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. A gente falou sobre isso esses dias na Vida Cristã, acho que um mês atrás mais ou menos. Sabe quando você conhece uma pessoa e ela está sempre te surpreendendo? Positivamente, você fala assim, poxa, a pessoa fez isso, olha que atitude legal, eu preciso mudar isso na minha vida. Olha lá o que a pessoa fez de novo, cara, queria ser igual a essa pessoa, preciso mudar isso na minha vida. Normalmente são essas pessoas que pagam um preço de encontrar o Senhor na sua tenda do encontro, de buscar um relacionamento com eles, porque elas não vão se moldar ao que o mundo ensina para elas, mas elas vão se moldar àquilo que o Deus a quem elas encontram ensina para elas. Essa semana eu estava pensando que a diferença entre um grande homem, uma grande mulher e um homem, uma mulher normal é que o grande homem e a grande mulher, eles vão fazer a coisa certa, mesmo que seja tudo bem se eles fizerem o que todo mundo faz. Existe um consenso comum, a cultura pode fazer isso daqui que está certo,
E eles olham e falam assim, não, isso daqui não está certo. O certo é fazer desse jeito. E aí eles se destacam por fazer algo que as pessoas não esperam. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Sabe quando a gente vê e sai notícia na TV de que alguém achou um dinheiro na rua e devolveu? As pessoas ficam espantadas com isso. Mas isso deveria ser o normal. A gente não deveria se espantar se alguém achou um dinheiro que não era dela e devolveu. Mas isso espanta a gente, porque é tão raro de achar pessoas que fazem isso que aparece até na televisão. Normalmente são pessoas que não têm nada e são muito honestas e muito justas. São valores e princípios que só Deus pode ensinar para a gente. Porque a sociedade ensinaria coisas diferentes. Mas o que eu quero que você guarde de aprendizado de Moisés. Está um pouquinho mais adiante no texto e a gente não leu isso. Mas ainda no capítulo 33. Nesse dia que o texto narra que Moisés entrou na tenda do encontro. Não era um dia qualquer. A Bíblia diz que ele fazia isso constantemente. Mas esse dia era um dia especial. Se não era especial, pelo menos era diferente de todos os outros. Porque antes de Moisés ir para aquela tenda, Deus tinha falado com ele. E Deus tinha dito para ele que ele ia entrar na terra prometida. Todo mundo sabe aqui que Moisés não entrou na terra prometida. Mas Deus disse para ele que ele entraria. Deus deu para ele a oportunidade de experimentar o maior sonho de todos os israelitas. O sonho que ele havia vindo trabalhando desde que Deus apareceu para ele naquela sarça. Deus disse para ele assim: você vai entrar na terra prometida. Eu vou ler o texto para vocês. Era o dia onde todo o esforço dele, onde toda a luta que ele passou, luta interna, confronto com o faraó, e vai fala com o faraó e volta, e vai praga, e as pessoas sofrem, e as pessoas murmuram, as pessoas não acreditam, as pessoas reclamam, eles vão para o deserto, passam fome, passam sede, mas ele está lá liderando esse povo. E depois de tudo isso chegou a recompensa dele, onde ele entra na terra prometida. Eu não tenho dúvida de que esse é o maior sonho de Moisés naquele momento. Alguém tem alguma dúvida disso? Talvez era tudo que ele queria. Talvez era tudo que qualquer pessoa no lugar dele queria. Mas antes de ler o texto, eu queria que você pensasse no seu maior sonho. Algo que se comparasse à entrada na terra prometida para Moisés. Porque foi isso que Deus ofereceu para ele. Deus falou para ele que ele ia entrar na terra prometida, mas tinha uma condição. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Que Deus está fazendo uma proposta para ele, e aí antes dele entrar na tenda, estavam os primeiros versículos, de 1 a 3. Deus está dizendo assim: pode entrar na terra prometida, e você vai ter tudo lá. Terra que emana leite e mel, onde habita aqueles povos, vocês vão conquistar tudo. Mas eu não irei com vocês. E agora? Imagina esse maior sonho que vocês têm na sua vida, e Deus fala para você: ó, chegou o dia de você viver esse sonho na sua vida, mas eu não vou com você. Qual seria a reação de vocês nesse momento? Foi nessa hora que o caráter de Moisés veio à tona. Foi nessa hora que Moisés revela o seu coração para Deus. Ele estava tão acostumado com a presença de Deus, com o relacionamento que ele tinha com Deus, que ele não conseguia mais se imaginar vivendo sem a presença de Deus. A resposta dele para Deus não mostra só onde está o coração de Moisés, mas aonde deveria estar o nosso coração. Ele diz assim, versículo 15 diz: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies.
Talvez se a gente pudesse transformar isso num filme. É Deus falando para Moisés: Moisés, olha lá a terra, olha todas as coisas, olha quanta coisa boa, leite e mel. Vocês nunca mais vão passar fome, nada mais de deserto. Tudo que você sempre sonhou está lá na frente, mas eu não vou com você. E Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, tudo isso aí que o Senhor falou é pequeno demais. Eu realmente queria essas coisas, mas o que eu mais quero é continuar na tua presença. Isso para mim vale mais do que todas essas coisas que a terra prometida, que o mundo pode me dar. Ele se tornou tão dependente de Deus que nenhum sonho ou promessa faria sentido para a vida dele se Deus não estivesse lá. Esse é que eu desejo de coração para vocês. Que vocês um dia encontrem a sua tenda do encontro, o seu momento de intimidade com Deus, e vocês desenvolvam um relacionamento com Deus tão íntimo, mas tão íntimo, que nada mais faça sentido, que nada mais seja mais importante do que isso. Que se alguma coisa surgir que ainda seja maior, que seja a realização do sonho de vocês, ou que seja maior do que isso, que vocês possam colocar na balança e falar: isso daqui não vale nada perto da presença do Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente concluir. Toda essa ministração se resume a 3 pontos. O primeiro é: você precisa ter um tempo e um local para se encontrar com Deus. E você precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. E o terceiro é que essas duas coisas precisam ser tão importantes para você como o ar que você respira. E agora eu sei que eu extrapolei no exemplo. Mas se você não tivesse o ar que você respira, você morreria. E se você não tiver intimidade com Deus, você vai morrer. Aos poucos você vai morrer. Eu vou orar por vocês agora. Mas eu queria que você, no seu lugar, fosse sincero com o Senhor. Todo mundo está sujeito a ser sobrecarregado de coisas para fazer. Todo mundo está sujeito a ver uma vida corrida. Todo mundo está sujeito a ser ferido pelas pessoas. E ficar muitas vezes preso em sentimentos que nos afastam de Deus. Que nos roubam das coisas importantes. Mas esse é um tempo de restauração, de relacionamento com Deus. Talvez um tempo de recomeço, ou talvez um tempo de começo para aqueles que nunca tiveram a sua tenda do encontro, talvez nunca tiveram um momento de intimidade com Deus, talvez nem saibam o que é isso. Que você acha que de alguma forma Deus está falando com você através dessa mensagem. E que você precisa mudar o seu relacionamento com Ele. Eu queria te desafiar a vir aqui na frente para orar por você. Eu sei que o primeiro sempre paga o preço dos outros que têm vergonha. Mas Deus quer restaurar alguma coisa na vida de vocês. Ele pode restaurar onde você está? Pode. Mas são grandes as chances de você sair daqui e se esquecer daquilo que você falou ou se comprometeu com Deus. E talvez você precise de um passo, de caminhar até onde está o Senhor. Para que seja a sua primeira tenda do encontro. Para que comece um novo tempo na sua vida. Onde o relacionamento não vai mais ser superficial. Mas vai ser face a face. Vai ser um relacionamento agradável, como duas pessoas que gostam das mesmas coisas, acreditam nas mesmas coisas, buscam as mesmas coisas. E talvez, depois da oração que a gente fizer aqui,
a presença de Deus na sua vida vai ser tão importante quanto o ar que você respira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que estão buscando por Ti, Senhor, que querem experimentar, Senhor, aquilo que nós falamos nessa manhã, Senhor, que querem, Senhor, ter um relacionamento contigo como Moisés tinha, Senhor, um relacionamento de amizade, Senhor, um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Ah, Senhor, como é agradável, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, não porque nós nos sentimos bem, Senhor, mas porque queremos estar junto contigo, Senhor, porque o Senhor merece todas as coisas, Senhor, porque o Senhor morreu por nós, Senhor. E eu oro, Senhor, para que na vida dessas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, um reboliço, Senhor, nas suas vidas espirituais, Senhor. Eu declaro caindo por terra, Senhor, todas as amarras, Senhor, todas as cadeias, Senhor. Eu declaro Teu Espírito Santo tocando agora em feridas, Senhor, que estão guardadas, Senhor, que precisam ser curadas, Senhor, que estão prendendo, Senhor, os Teus filhos, Senhor, a relacionamentos passados, a pessoas, Senhor, que se tornaram, Senhor, barreiras e impedimentos, Senhor, para que elas alcancem a Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que todo o peso, Senhor, da rotina do dia a dia, Senhor, se torne leve, Senhor. A despeito, Senhor, das responsabilidades, a despeito, Senhor, daquilo que aparenta ser correto, mas tem roubado, Senhor, o tempo dos Teus filhos e filhas, Senhor. Que o Senhor possa dar, Senhor, as estratégias, Senhor. Que o Senhor possa fazer, Senhor, como num convite de casamento, que eles recebam, Senhor, um convite de Ti, para se encontrarem contigo num lugar determinado, num local determinado, Senhor. Para que eles possam sentir a Tua presença, para que eles possam, Senhor, falar contigo face a face, como Moisés falava, Senhor. Mas que não seja, Senhor, simplesmente, Senhor, um ato isolado nas suas vidas, que vai acontecer vez ou outra, Senhor. Que eles sintam, Senhor, a necessidade, Senhor. A necessidade de falar contigo, a necessidade de Te ouvir, Senhor. Que a necessidade de Te ouvir, Senhor, seja tão importante para eles como o ar que eles respiram, Senhor. Que eles possam, Senhor, entender que a vida deles depende, Senhor, daquilo que vem de Ti, Senhor. Toca agora, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor. Não permita, Senhor, que as palavras que eu tenho dito aqui, Senhor, nessa oração, Senhor, sejam barradas pelo intelecto, Senhor. Sejam barradas, Senhor, por uma tentativa de compreender, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, aquilo que vai acontecer a seguir, o que eles vão sentir, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora, Senhor, todo o intelecto, Senhor, toda a barreira intelectual, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, e que eles possam sentir o Teu Espírito se movendo, Senhor, nos seus corpos físicos, Senhor. Que não seja só algo que flui pela mente, mas que eles possam sentir, Senhor, os seus corpos queimando, Senhor. Que eles possam sentir o Espírito se movendo, Senhor, através do seu corpo, das pernas, dos braços, do tronco, Senhor, da cabeça, Senhor. Que eles possam saber que o Senhor está presente, Senhor, não só nesse lugar, mas nas suas vidas, Pai. Para que eles sejam marcados, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Não é sobre o que eles vão sentir, mas é sobre o que o Senhor quer fazer nas suas vidas, Senhor. É sobre o Senhor querer, Senhor, falar com os Teus filhos e filhas, Senhor. Ensina o Senhor a praticar, Senhor, a escuta ativa que nós falamos aqui, Senhor. Que ouvir a Ti, Senhor, seja a coisa mais importante das suas vidas, Senhor. Que não haja distrações, que não haja situações que venham a roubar, Senhor, a distrair, Senhor. Prepara, Senhor, esse momento de encontro, Senhor. Que eles sejam seus convidados especiais, Senhor. Que eles se sintam especiais, Senhor, como eu me sinto quando o Senhor fala comigo, Senhor. Como eu disse aqui, Senhor, que parece que o Senhor parou todas as coisas só para falar comigo, Senhor. Que o Senhor possa parar todas as coisas para falar com eles também, Senhor. Que eles saibam disso, que eles sintam isso, Senhor. E que eles retribuam isso a Ti, Senhor. Buscando cada vez mais, Senhor, a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, por cada uma das vidas, Senhor, que estão aqui, mas não vieram aqui à frente, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o relacionamento que eles têm contigo, Senhor. Talvez esteja ótimo, talvez não esteja bom. Talvez eles tivessem vergonha de vir aqui, talvez
eles tenham coisas para nos ensinar sobre o relacionamento contigo, Senhor. Mas independente, Senhor, das suas atitudes, Senhor, eu oro, Senhor, para que a busca pela Tua presença, a busca pela Tua voz, Senhor, seja como o ar que cada um aqui respira, Senhor. A despeito das circunstâncias, a despeito das responsabilidades, a despeito dos problemas, dos desafios, Senhor, das limitações, Senhor, que eles possam Te buscar, Senhor. Que eles sintam a necessidade de Te buscar, Senhor. E que eles possam experimentar, Senhor, novos patamares de intimidade contigo, Senhor. E que eles possam desfrutar, Senhor, de cada minuto na Tua presença, Senhor. Assim como eu falei mais cedo, Senhor, que ainda que sejam 10 minutos nos primeiros dias, Senhor, que sejam tempos tão agradáveis, Senhor, que eles desejem passar horas, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que todo o resto, Senhor, não tenha importância, porque eles estão, Senhor, na Tua presença, diante do autor e consumador da nossa fé, o nosso Criador, aquele que é o nosso Salvador, que morreu por nós e que parou tudo, simplesmente, para falar conosco. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que cada um saia daqui, Senhor, com a porção que o Senhor separou para eles, Senhor. Que eles sejam curados, transformados e restaurados, Senhor. E que eles guardem, Senhor, esse texto, assim como eu guardei, Senhor. Êxodo capítulo 33, Senhor, onde Moisés disse para Deus, Senhor: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não estiver conosco, nada mais faz sentido. Se o Senhor não estiver conosco, eu não quero. Eu oro, Senhor, para que o Senhor leve os teus filhos e filhas em segurança, Pai, para as suas casas, e que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Podem voltar para os seus lugares. Eu quero encerrar a ministração de hoje com um salmo para vocês estudarem em casa. Salmo capítulo 84 diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Beca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresenta a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ao Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.